Assim, aí eu falava que eu queria que o meu fosse, aí eles anotam, e eu conseguia tirar bastante, eu mandava leite para os meus 2 bebês. E se não fosse esse banco de leite, eu não teria conseguido vir para casa amamentando eles. Eu conseguia amamentar os gêmeos só no peito até 6 meses. Eu poderia ter ido mais se fosse um bebê só que amamentar 2, aí quando chega em 6 meses, um peito parece que é pouco para você sustentar um bebê, né? Então era um peito para cada bebê. Mas eu consegui amamentar os meus filhos até 6 meses, graças ao incentivo do banco de leite do hospital de base. E o tratamento, eles tratam a mãe assim com tanto carinho, porque como eu tive os bebês lá, eu fiquei 5 dias internada lá na maternidade, o tratamento com os enfermeiros na parte da maternidade não era muito bom, não. Lá na época tinha umas enfermeiras assim muito grossas, tratavam assim a gente muito mal. Agora, lá no banco de leite, era um carinho com a gente, fazia a gente se sentir assim em casa, uma coisa assim. Eu sou imensamente grata àquelas mulheres que estavam lá na época que eu tive meus bebês. Eu fiquei até com depressão por causa do tratamento que eu tive durante 5 dias lá dentro com as enfermeiras lá antes de ter os bebês, né? Então eu tava assim muito mal. E quando eu caí lá no banco de leite, a conversa foi bem diferente. Eu me senti em casa, foi muito bom. Obrigada, Maria. Janilda, quer fazer algum comentário? Não, eu fico apaixonada quando eu ouço comentários assim. Não, meu sorriso vai aqui, né? Porque a gente escuta. E assim, uma realidade do meu atendimento, eu tenho vários bebês que são gêmeos, né? E que, infelizmente, eles chegam para mim, Janilda, com 30 dias, 40 dias de nascido, e eles estão em fórmula infantil. Porque, às vezes, esses bebês, eles são referenciados, às vezes, para Ariquemes, que a gente tem uma UTI que tem convênio com o SUS. Às vezes, eles têm aqui em Paraná. Às vezes, eles não vão para Porto Velho, que só lá em Porto Velho tem um banco de leite. E aí, esses bebês, eles sempre chegam para mim em uso de fórmula, né? E aí, por isso que eu acho um diferencial isso, né? Então, e eles acabam indo lá para o CREAME, são referenciados para o CREAME e eu faço acompanhamento. Esses dias eu consegui fazer uma mãe, ela chegou para mim com 25 dias, ela estava em aleitamento materno e ela veio para mim para que eu fizesse o laudo da fórmula para ela. Eu disse, mas por quê? Ela disse, não, porque são gêmeos. Eu disse, sim, mas e por que você quer a fórmula? Porque são gêmeos. Foi a primeira vez em 2 anos que eu consegui fazer com que uma gemelar, né, uma mãe de gêmeos, conseguisse uma amamentação exclusiva. Então, para mim, assim, foi um ganho que, nossa senhora, eu fiquei muito feliz. Verdade. E hoje eu vejo os bebês que recebem alta da UTI, que não tem esse acompanhamento com o banco de leite, infelizmente eles vão para a fórmula. Vários, todos que eu recebo. E é difícil reverter isso, né? Não é impossível, né, Genilda? Mas é difícil. Depois que introduz a mamadeira, a fórmula é difícil. Verdade. Alexandra, vou perguntar. Pode perguntar, Alexandra. Oi. Não, eu quero fazer uma observação também. Parabéns para a Janilda. Ótima apresentação, ótima palestra, muito boa. A gente aprende muito com isso. E o detalhe, em 2011, eu também estive lá no hospital de base em Porto Velho. E o meu bebê ficou internado lá na UTI. Então, assim, teve momentos que eu não podia amamentar ele. Meu peito ficava muito cheio de leite, né? E as meninas, as enfermeiras, elas me ajudaram, levaram para o banco de dados também. Eu tirei leite, deixei leite lá também para as mães que precisassem, né? E assim como a outra moça falou, não prestei atenção no nome. Realmente, elas tratam a gente muito bem. Eu fui muito bem tratada, né? Então, assim, o momento que eu não pude amamentar o meu filho, meu coração cortava, meu peito queimava de dor, mas eu pude fazer um pouco, eu pude deixar um pouco do leite lá, e eu tenho certeza que alguma criança pôde tomar esse leite, eu tenho certeza que foi muito, muito bem, porque era muito leite, gente, era muito leite que eu tinha, nossa. E foi, infelizmente, eu perdi meu filho, ele se foi, mas quando fala sobre esse assunto assim, eu me lembro com carinho, porque realmente é verdade, eles cuidam muito bem da gente quando a gente está lá. É verdade, Alexandra. Obrigada pela colocação.
A Nicole está perguntando, Janilda, como que seria exatamente essa oferta personalizada do leite humano para o bebê no banco de leite, aquela que você citou lá no comecinho? Certo. Na verdade, é bem interessante, né? Porque a gente vai utilizar o leite humano nos casos, como a Sônia falou, né? Que o perfil do banco de leite, né? Para utilização, perfil de bebês que recebem leite humano, exatamente os prematuros que não... às vezes, a gente recebe bebês com 500, 600 gramas, tá? Então, eles vão ficar aí com a gente em torno de 3, 4 meses na UTI neonatal. E para manter a lactação dessa mãe é um desafio, porque mãe de prematuro ela é totalmente diferenciada no sentido do nível de estresse, né? Então, às vezes o bebê tá bem, mas daqui a pouco ele dá uma recaída e aí o serviço social já vai chamar ela e ela já acha que... Aí pronto, aí já começa um nível de descarga de hormônios do estresse é muito alto nessas mulheres, né? Então... E a gente sabe que a amamentação também é emocional, então esse vai e vem de hormônios do estresse é bem de interferir na produção de leite. Então, o que acontece? Por isso que existem, né, esse processo de qualidade aí do leite humano, justamente passar pela pasteurização, né? Então, assim, basicamente, quando o leite de uma doadora chega no banco de leite, ele vai durar aí em torno de uns 4 a 5 dias para ser processado no banco de leite. Então, ele vai passar por vários processos, né, de seleção, de classificação, vai ter a pasteurização aí, vai ter o microbiológico. Então, esse leite ele vai sair com 100% de controle de qualidade aí, que esse leite vai estar garantido para que o bebê prematuro receba esse leite, né, na unidade neonatal. Certo? Então, quando acontece de o bebê estar na unidade neonatal e a mãe, por alguma... ou não está na instituição, ou está na instituição, mas a produção de leite dela não está atendendo a demanda do bebê prematuro, né? Porque às vezes, por exemplo, um bebê ele vai chegar aí em torno de, depende, 30, 40 ml, e aí essa produção só por extração de leite manual ou por bomba, a gente consegue no máximo por um mês e meio. Depois disso a lactação começa a realmente diminuir bastante, porque o bebê ainda não está indo para o peito. E aí, nesse período que a gente não consegue ter esse complemento, essa dieta desse bebê pelo leite da própria mãe, né? A gente utiliza o leite de banco. E aí, no leite de banco, quando o banco de leite está no momento de processamento desse leite, o leite ele é classificado, então ele é rotulado, ele vai receber identificação de calorias, de acidez do Ornick, que eu vou tentar me explicar aqui, tá? Porque para muitos de vocês isso é muito mais técnico nosso. Então, assim, existe o colostro, existe o tipo transição, existe o maduro, existe com a caloria mais alta, outro com a caloria mais baixa. Então, não existe um leite humano, existem leites humanos, né? Porque são vários tipos. E aí a gente tenta oferecer o leite humano o mais próximo possível do que seria o leite que aquele bebê receberia da sua própria mãe. Então, o que a gente observa? Quando eu passo na UTI neonatal, fazendo a minha avaliação, eu vou identificar as características e o perfil daquele bebê especificamente. Então, se é um bebê prematuro, quanto de peso que aquele bebê está, quantos dias de vida ele está, e aí eu vou estabelecer que tipo de leite que eu vou prescrever para esse bebê na unidade neonatal. Então, vamos supor que é um prematuro de 28 semanas, a gente já recebeu 28, já recebeu de 23, eu acho que foi o mais novinho, de 23 semanas. E aí eu vou estabelecer, por exemplo, se a dieta estiver iniciando, ou seja, o bebê está saindo de uma dieta zero e entrando numa interal mínima. Às vezes eles começam com 1 ml a cada 6 horas, é muito pouquinho, né? Então aí, se não for o leite da própria mãe, eu vou pegar um colostro
E como esse bebê é muito prematuro, eu vou escolher um leite com uma acidez em torno aí até 3 graus Dornick, que esse tipo de informação a gente já tem no rótulo do leite humano, que o banco de leite, pelo processamento lá, identifica que tipo de acidez que esse leite tem. E aí, quanto mais baixa essa acidez, maior é a absorção de cálcio e fósforo no organismo do bebê. Né? Então, aí a gente pega essa informação. Então, normalmente, prematuros tendem a ter risco de hipocalcemia, né? Então, aí a gente já trabalha isso, já prevendo essa predisposição dos prematuros, a gente já seleciona. Aí, se o bebê tiver até 7 dias, a gente vai escolher um colostro. Se ele é prematuro, eu vou já escolher um colostro com uma acidez até 3. E se esse bebê estiver iniciando a dieta, eu vou iniciar com um baixo teor calórico, porque eu entendo que com baixo teor calórico, que é aquele leite anterior, ou seja, o leite do início, de uma ordenha de mamãe, tem muita imunoglobulina. E aí eu vou fazer com que esse bebê ele tenha uma carga maior de imunoglobulinas. Então, eu seleciono, sabendo bem a composição do leite, né? Eu seleciono, e aí eu preciso conhecer muito bem o perfil do bebê e eu encaixo a seleção do leite junto com o perfil do bebê, e aí eu faço o casamento, e isso é a dieta personalizada. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Será que eu respondi a pergunta? Eu acredito que sim. Nicole, mais uma pergunta? Respondeu a sua pergunta? Acredito que sim, Janilda. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitem a Janilda. Mara. Oi. É protocolo? Tem que fazer esse exame no leite? Janilda. Sim, tem que fazer. Porque quando o leite cru, que é aquele leite que não passou por nenhum tipo de processamento, que é da doadora, chega no banco de leite, vai fazer todo um processo de seleção desse leite. Então, a gente vai visualizar se está chegando no frasco correto. E aí, essa acidez Dornick, ela é um primeiro controle para a gente saber se, de fato, toda a cadeia de frios daquele leite foi mantida. Então, desde a casa da doadora até o momento do transporte, porque vai vir numa caixa térmica com termômetro, tudo bonitinho. Só que aí, quando chega no banco de leite, a gente precisa se certificar de que aquele leite, ele não, em nenhum momento, ele teve uma queda na cadeia de frios. E aí é feita uma titulação desse leite, e aí a gente vai identificar qual a quantidade de acidez daquele leite, vai fazer a identificação. E aí, basicamente, existe uma escala de 1 a 8 graus Dornick, quando titulado. Então, se der acima de 8 graus Dornick, isso indica que houve uma quebra na cadeia de frios, e aí a gente tem um leite que foi submetido a uma temperatura um pouco mais elevada, houve crescimento bacteriano, essas bactérias acabaram consumindo a lactose que estava nesse leite, e aí esse leite ele fica com uma qualidade nutricional negativa, porque aí a gente não vai ter mais a quantidade de lactose que seria suficiente para que, se o bebê fosse consumir, ele faria a absorção correta do cálcio e do fósforo. Tá? Então, se esse grau Dornick de 8 graus for acima disso, esse leite ele não vai passar para os outros processos de controle de qualidade. Por exemplo, ele não vai mais nem para a pasteurização, ele já vai ser desprezado, ele já se torna impróprio para os outros procedimentos com esse leite. Tá? E também a gente, no banco de leite, eles fazem também a aferição da caloria, né, do conteúdo energético desse leite, porque a gente precisa saber a quantidade de calorias desse leite para a gente fazer a prescrição,
né? Então, a gente tem leites com uma caloria que a gente considera hipocalórico, e a gente tem leites que a gente considera com a caloria hipercalóricos. Isso é feito num teste que a gente chama de crematócrito. Então, esse leite ele vai ser submetido a uma centrifugação a 15 minutos, que vai girar muito rápido numa microcentrífuga. E aí a gente vai identificar quanto de teor calórico vai ter naquele leite. Separa o soro do creme e a gente faz a leitura. E a partir disso a gente sabe quantas calorias tem naquele leite. Então, aqueles bebezinhos que já estão só para ganhar peso, a gente vai utilizar com um conteúdo energético mais elevado. E aqueles que estão iniciando a dieta, a gente vai utilizar com conteúdo menos elevado de calorias, porque a gente entende que esse perfil de leite, a gente tem muita imunoglobulina. E aí a gente vai ativar o sistema imunológico do bebê, principalmente naqueles que estão iniciando a dieta. Janilda, posso fazer uma pergunta? Pode, depois eu falo. Essa gordura do leite tem a ver se a mãe ingere muita caloria ou não tem nada a ver com o que ela come? Tipo assim, independente se a mulher ela é gordinha ou se ela é magrinha, o leite dela tanto faz como tanto fez, pode ser um leite mais magro, um leite mais gordinho, como é que é? Na verdade, o que acontece? Esse leite, a composição do leite, o que vai variar de acordo com a alimentação? Basicamente, o conteúdo de vitaminas e minerais. Por isso que muitas vezes, se você for observar, o leite ele vai ter uma coloração diferenciada. Às vezes a gente pega leite verde, azul, que é bem legal. Eu adoro os esverdeados. E aí, isso é alterado pela dieta. Mas em relação a conteúdo energético, né, já se tem até estudos que aquelas mulheres bem desnutridas lá da África, às vezes reduz um pouco, mas especificamente o próprio organismo, ele vai tirar de todo o depósito da mãe para manter aquele bebê nutrido, tá? Então, assim, algumas informações foram levantadas, se essa mulher consumir mais azeite, enfim, mas foram especulações e basicamente o que determina esse leite ser mais calórico depende também da variedade da hora que essa mulher vai retirar esse leite. Então, normalmente, final da manhã e final da tarde, esse leite tem um conteúdo energético maior. Se você vai tirar com bomba ou manual, já se tem estudos que indicam que quando você faz uma retirada de leite só manual, você não utiliza bomba, então você vai massagear e você vai fazer a expressão, né, dessa mama manual. Então, isso já tem estudos que quando a retirada é feita de forma manual, você tem uma contração das células alveolares, elas se rompem e como elas são formadas de uma camada lipídica, elas vão descer pelo leite e esse leite vai se tornar mais hipercalórico, vai ter um conteúdo energético maior, tá? Então, basicamente, a gente tem essas variações aí de técnicas que a gente consegue ter para elevar o conteúdo energético, tá? Então, basicamente, por exemplo, quando você tem uma mãe que ela se sente super acolhida, então ela está produzindo ali uma quantidade grande de ocitocina. Essa ocitocina ela vai ser liberada e vai agir diretamente na mama. Quando ela vier, ela vai vir como um impulso muito forte, então ela vai se conectar e ela vai contrair as células alveolares e vai fazer exatamente o que a massagem também faz. Então, aí a gente vai ter um leite mais hipercalórico também. Por exemplo, às vezes você está observando a mamar, ou você está observando uma mãe tirando leite. E aí vai ter um momento que vai dar aquele chuveirinho. Então, aquele chuveirinho ali é quando a ocitocina vem e ela vem muito forte. Então, aí o reflexo de leite dá aquela aumentada. Então, naquele momento, está havendo uma explosão lá dentro das células alveolares e elas estão descendo pelo leite. Então, o que libera a ocitocina? A mãe está se sentindo relaxada, né? A mãe está se sentindo acolhida, empoderada, ela está tendo pensamentos positivos, encorajadores.
Então, ela está em contato ali, às vezes ela está com uma roupinha do bebê, ela está lembrando do bebê, ela está pensando no bebê. Então, é quando dá aquele reflexo mais forte, que é tipo o chuveirinho, que a gente ama de ver, e isso, o hormônio do amor, exatamente. E aí, naquele momento que a ocitocina vem, dá aquele reflexo de leite mais forte, e aquele leite ali, basicamente, é mais calórico também. Então, ele é definido por essa dinâmica, tá? Certo. Jamilda, eu novamente. Então, seria essa manipulação do leite que altera o valor? Porque quando a mãe vai amamentar o bebê, ele já está saindo ali depois de toda essa higienização, porque mesmo antes de tempo de Covid, eu sempre tive esse cuidado de fazer higienização, né, para poder amamentar meus filhos. Então, assim, é pela manipulação, porque se a mãe já está com aquele leite ali todo pronto e tem todas as vitaminas, todos os minerais, tudo para o bebê se alimentar, então quando faz essa doação no banco de dados, é pela manipulação que tem todo esse cuidado? Essa acidez no leite para descobrir depois? Isso, porque Você assim, entendeu na verdade o que acontece? Quando o teu leite é direto para o teu bebê, então a gente não tem nenhum tipo de interferência, tá? Porque o produto indo direto, né, do produtor para o consumidor. Então é direto, é da mama para a boca do bebê. Não tem interferência nenhuma aí, tá? Só que quando você parte para outra fase, que é de extração de leite, né? Então você já tem uma outra demanda. Então quando o teu leite está saindo do teu peito, você vai ter uma acidez aí baixíssima, praticamente baixa. Só que aí, a partir do momento que aquele teu leite saiu do teu peito, ele já está exposto a uma temperatura. Então aí a gente tem que tomar todos esses cuidados para que esse leite ele não se degrade, porque ele é altamente perecível, tá? Então você vai ter bactérias ali, ele é altamente riquíssimo em nutrientes que as bactérias adoram. Então, se você expor esse leite a uma temperatura um pouco mais elevada, as bactérias vão fazer festa em todos os nutrientes do leite. E eles começam as bactérias começam a consumir principalmente aí a lactose. Então, aí começa o processo de alteração da acidez. E aí é interessante entender que o leite de uma doadora não vai especificamente para o bebê dela, o leite da doadora vai para um outro bebê que está numa unidade neonatal, que é extremamente frágil e extremamente imunocompetente, ou seja, o sistema imunológico totalmente fragilizado e que qualquer coisa que der errado, esse bebê pode ir a óbito, né? Então, por isso que a gente sempre fala que o nosso perfil de consumidores é muito exigente, porque são os prematuros. Nada pode dar errado nesse leite durante o processo de qualidade. Ele tem que sair 100% seguro para esse bebê na unidade neonatal receber. Porque não pode ter nada de bactéria ali dentro que possa causar uma infecção, porque leva o bebê a óbito. E aí a gente tem também a preocupação do manuseio desse leite nas instituições, né? Porque aí quem está lá nas instituições recebendo esse leite, do banco de leite vai sair com 100% de segurança, mas aí lá no ponto crítico que é na instituição, também os profissionais precisam saber manusear muito bem esse leite para que esse leite saia com 100% de qualidade, chegue para o bebê com 100% de qualidade para que esse bebê não seja infectado. Então, assim, a gente tem uma diferença. Quando parte da mentalidade que vai do peito direto para a boca do bebê, a gente não tem interferência nenhuma. Mas quando esse leite ele sai diretamente para o bebê e ele entra em outra parte que ele vai precisar ser retirado, ele vai precisar entrar em cadeia de frios, ele vai precisar ser transportado até chegar no banco de leite. Aí o banco de leite vai ter que ter todos os dias do processo de controle de qualidade até que esse leite finalize. Então, tudo isso tem que ser rigorosamente controlado, porque senão a gente corre o risco de estar causando danos para o bebê. Eu não sei se eu consegui responder.
Entendi. Acredito que sim. Entendeu? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguém perguntando? Hein, Janilda? Eles buscam esse leite também na casa das pessoas, né? Parece que quando eu tava lá, eu vi elas chegarem com a caixinha Isso. de fora. Isso, exatamente. O banco de leite ele trabalha com uma rota, tá? E essa rota ela é planejada, ela não pode ultrapassar de 6 horas, tá? De duração, justamente por causa do controle da temperatura desse leite, tá? Então, o que acontece? Essas mulheres, ou elas são capturadas pela mídia, porque o banco de leite ele tem muita propaganda em mídia, aqui, pelo menos aqui na Paraíba, não sei aí em Rondônia, mas aqui tem também. Então, essas mulheres são capturadas como doadoras, às vezes elas entram em contato com o banco de leite, enfim, elas são capturadas e a partir do momento que elas são capturadas, elas entram num agendamento. Então, o banco de leite se responsabiliza em passar uma vez por semana na casa de cada doadora para estar trazendo esse leite para o banco de leite. Então, o banco de leite tem esse protocolo justamente para que a cadeia de frio seja mantida. Então, antes de sair do banco de leite, a caixa que esse leite vai ser transportado, ela é preparada com gelo reciclável. 1 hora antes, essa temperatura é monitorada. Quando essa temperatura atinge a temperatura ideal, aí sim que o motorista e a técnica de enfermagem, a enfermeira sai em direção à casa dessa doadora e aí coleta esse leite, bota na caixinha, pronto, e eles têm um espaço de 6 horas no máximo para estar de volta no banco de leite trazendo esse leite. Para aí esse leite já entra na condução de passar por todo o processo. Tá? E aí é bem legal porque aí facilita bastante para a própria mãe, né? Porque o banco de leite vai estar indo até ela não precisa vir no banco de leite para deixar esse leite. Porque se ela viesse, a gente corre mais risco de perder o leite, né? Então é mais seguro o banco de leite ir até a casa dela recolher esse leite. Entendi. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho, mas eu não sei como fazer essa pergunta. Faça que a gente se entende. Primeiro, boa noite. Eu gostei muito da palestra. Que bom. Achei muito interessante. E, Tamara, eu acho que você conhece a minha mãe. Eu ia falar agora. Você é filha da Lu? Sim, ela saiu. Manda um beijo pra ela. Eu vi o sobrenome, eu falei, eu conheço. Então. Eu falei, mãe, essa aqui é a Tamara? Ela é mesmo, manda um abraço pra ela. Se ela tivesse aqui, eu queria conversar com você, tirar dúvidas, coisas do tipo. Manda outro pra ela, morrendo de saudade. Sobre o banco de leite, quando o recém-nascido precisa desse banco de leite, mas ele tem alguma deficiência ou doença que veio da mãe, ele precisa do leite, mas não pode receber o leite da mãe. Ele precisa receber esse leite doado do banco de leite. Tem alguma diferença, tipo, esse leite ou qualquer leite do banco de leite pode ser dado para essa criança que não sei se ela precisa de uma suplementação maior, alguma coisa do tipo? Deu para entender? Eu acho que você está falando da dieta personalizada. Então, assim, no caso... Quando a criança tem algum... Pode falar, Janete. Não, diz. Seria, Emily, você fala quando a criança tem alguma contraindicação de receber o leite da mãe, seria isso? Isso, Por exemplo, se a criança, se a mãe for HIV positivo, ou se ela tiver alguma outra contraindicação, seria nesse sentido que você fala? Sim, exatamente isso. Entendeu, Janilda? Entendi. Então, por exemplo, a mãe não pode disponibilizar o leite. Tá, no caso de HIV positivo, esses bebês eles vão entrar em fórmula. O banco de leite, no máximo, se o banco de leite suprir aí é um dia, e aí vai muito do profissional que fazer essa solicitação. Mas normalmente, como se entende que o bebê não vai ser amamentado, então, no caso, o banco de leite não entra nisso, entende? Só se realmente um profissional fizer uma prescrição, enfim... E aí vê a necessidade de negociar aí com o banco de leite. Mas normalmente... Porque não vai conseguir dar continuidade
de aleitamento, né? Por isso que do HIV não é interessante, né? Isso, exatamente. Aí é igual, por exemplo, bebês que vão para adoção. A gente sabe que não vai mamar, né? Então aí já entra mesmo do substituto de leite materno. Nas fórmulas infantis. Isso, exatamente. Mas quando, por exemplo, existem algumas doenças metabólicas que o bebê não pode utilizar leite materno, né? Leite humano, seja da mãe ou seja de outra mulher. Então, aí eles já vão especificamente para a fórmula também, como no caso de fenilcetonúria, galactosemia. A galactosemia também. Isso. É aquele xarope de Bordon, né? Xarope de Bordon também. Também são patologias metabólicas que o bebê não pode receber leite humano. E aí nesse caso, aí vai para a fórmula mesmo, já é indicação. Está dentro do que os hospitais amigos da criança definem como razões médicas aceitáveis, né, para substituto de leite humano, que são as fórmulas, né? Certo. Entendido, Emily? Sim, esclarecido. Outra coisa, sobre a suplementação, como ela é feita? A suplementação dos prematuros. Como ela é feita assim, tipo, como ela é prescrita para mãe no sentido de são a mesma quantidade da fórmula da suplementação, os mesmos horários, a mesma quantidade do que seria o leite, e aí a da suplementação é do mesmo jeito, ou é a mais porque a suplementação é diferente do leite, tipo questão de vitaminas. Você diz especificamente dos bebês nas UTIs, que não vão para o peito, é isso? Tentando entender aqui. Isso. Tá. Na verdade, ocorre de acordo com a definição do neonatologista, tá? Então, existem bebês que, na verdade, a demanda é quem vai fazer o bebê. Normalmente, é a cada 3 horas, tá? Normalmente, mas existem bebês, por exemplo, quando eles são muito prematuros e a gente começa com 1 ml a cada 6 horas, por exemplo, porque aí ele não consegue ainda, por exemplo, principalmente bebês muito pequenos, com 500 gramas, às vezes eles ainda caem um pouco para 400 gramas, então são muito pequenininhos, né? Então, normalmente, nesses menorzinhos, aí já tem uma conduta de 1 ml a cada 6 horas. Tem bebês que às vezes não conseguem aumentar a cota hídrica, então esse volume, às vezes ele vai ser repartido, vai ser meio que dividido, ou o bebê apresenta regurgitamento, e aí, por exemplo, o bebê está com 50 ml, mas se ele regurgitou, aí normalmente os neonatologistas têm a conduta de fazer a dieta dividida, então dá a metade, por exemplo, na primeira hora e depois 20 minutos, 30 minutos da outra metade. Isso vai variar muito de acordo de bebê para bebê, tá? Então, normalmente é os neonatologistas, pelo menos no nosso protocolo, que definem o volume de dieta, porque eles calculam de acordo com a cota hídrica do bebê. E às vezes, assim, normalmente, às vezes o bebê, ele não, as médicas não conseguem aumentar essa cota hídrica porque ele não consegue, mas aí a gente pode, por exemplo, já partir para um leite mais hipercalórico, para a gente dar um conteúdo energético maior para esse bebê, num volume menor, entende? Então, a gente vai ajustando e alinhando de acordo com a resposta do bebê. Eles mesmos que definem esse reajuste aí. Mas normalmente, tradicionalmente, essas dietas elas acontecem aí a cada 3 horas, normalmente. Mas aí, dependendo do bebê, a gente tem uns perfis aí que precisa de reajuste. Ótimo, respondido. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos explorar a Janilda. Professora, diga. Boa noite. Boa noite.
que os bebês pesam 500 gramas, 400 gramas, mas são de quantas semanas? E consegue sobreviver? Os Consegue. prematuros, né, gente? Isso. Muito prematuros. Normalmente, Nossa. 22, 23 semanas tem esse peso. Consegue sobreviver, sim. São milagres, viu? Meu Deus. São milagres. São milagres. Porque 500 gramas um bebê, nossa, cabe na palma da mão. E normalmente sem sequela, viu? Meu Deus, só o milagre da vida mesmo. Olha aí. Verdade, verdade. Milagre do leite materno. É verdade, é verdade. Então, Mais muito alguma obrigada. pergunta, gente? Pessoal? Pessoal, acho que já dormiram aí. Já. Deve estar todo mundo cansado já. Eu tenho uma pergunta. Diga, Patrícia. As mães que perdem os bebês, elas podem fazer a doação do leite? Que perdem. Isso. Por exemplo, a mãe perdeu um bebê depois do nascimento, sei lá, aconteceu alguma coisa com a criança, mas ela ainda tem o leite. Tá, normalmente. Ela pode fazer a doação? Normalmente, nesse caso, a gente conduz de uma outra forma, porque a gente entende que seria mais doloroso para aquela mulher estar estimulando a mama, sabe? E aí, normalmente, nesse caso de óbito do bebê, essa mulher ela é encaminhada para o médico vai passar uma medicação para suprimir aquela lactação. Nós, como consultores da amamentação, a gente vai indicar que se passe uma faixa para que o organismo entenda que quando você comprime, né, você, vamos dizer assim, você aperta a mama, o organismo entende que aquela mama está cheia, então ele vai entender que não precisa produzir mais leite. Então, ocorre o enfaixamento e a mulher toma a medicação, tá? E aí, justamente para aquela lactação cessar, porque se ela continuar doando, ela vai continuar estimulando e vai continuar a produção de leite, e a gente entende que seria um desgaste emocional muito grande para aquela mulher que está vivenciando um luto, né? Então, a gente não induz essa mulher a continuar doando, justamente pelo emocional dela. Então, aí cessa a produção, certo? Certo. Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos. Poxa, achei legal aqui esse comentário. Dormir como? Palestra maravilhosa. Que bom! Tá vendo, Que Jamil? bom! Que bom, né? Eu também ficaria mais horas aqui te ouvindo. Que coisa boa! A minha dúvida já é um pouquinho mais diferente dos colegas. Diga. Eu nem sei se cabe aqui, né? Vamos tentar. Vai. Eu tenho... No início da palestra, você falou que a sucção ali do bebê é que faz o leite descer, né? Isso. Só que o sonho da minha irmã tem uma bebê de quase 2 anos, é justamente amamentar. E a minha sobrinha nasceu com um probleminha e a gente não sabe até hoje o que é, né? Os médicos não sabem dizer o que ela tem, que ela não gosta de se alimentar, não gosta de tomar água, não gosta de mamar, não gosta de se alimentar nada. É muito difícil. Minha irmã leva mais de 1 hora para conseguir dar um pouquinho de comida para ela, e tem que ter muito cuidado, porque senão ela gorfa tudo, vomita tudo. E não só aquilo que ela está comendo, mas tudo que ela comeu durante o dia. Nossa. É muito difícil para minha irmã, é um sofrimento terrível. E ela só conseguiu, ela insistiu todos os dias para a neném amamentar. Todos os dias, só quando já não tinha jeito, mas já tinha muito tempo sem se alimentar, que a minha irmã começou a dar a chuquinha, né? Mesmo assim, ela tentava tirar do leite, não saía, mas ela tentava. Então, assim, a neném conseguiu com 2 meses pegar o peito. E o leite veio, né? Demorou um pouquinho ainda, mas veio. Porém, com esse problema da alimentação, a neném não tem essa dificuldade de alimentar, ela vai fazer 2 anos. E a minha irmã não quer tirar ela do peito. Esse leite ajuda, esse leite sustenta ela, porque hoje que ela vai fazer 2 aninhos, hoje ela já mama com mais facilidade, porém é um alimento que é mais fácil dela ingerir. Certo. Minha irmã não deixou de dar os alimentos, Certo. entendeu? Insiste
cuida, mas tem esse. Na verdade, funciona assim. O leite materno, ele não perde a qualidade dele. O que muda é a demanda nutricional do bebê, tá? Então, esse leite, ele vai permanecer com a qualidade energética, de nutrientes, de vitaminas, de minerais, até ela parar de amamentar, tá? O que vai mudar é a demanda nutricional do bebê. Então, com 6 meses de vida, a demanda do bebê, ele entra numa fase mais elevada, então por isso que precisa ser complementada com alimentos saudáveis, né? E aí, mas essa amamentação continuada até 2 anos ou mais, então a qualidade do leite não vai mudar, certo? Vai permanecer riquíssimo do mesmo jeito que ele começou, mas a demanda do bebê que vai ser vai aumentando e vai mudando de acordo com as fases, né? Então, assim, ela é importantíssimo que ela esteja amamentando, isso é muito legal, porque ela já tá com 2 aninhos, né? Isso? Então, isso é bem legal. Falhou, eu não te escutei. Ela acabou de completar 1,11. Sim, é muito legal continuar amamentando, porque ela está recebendo toda a qualidade nutricional do leite humano. Então, já se tem estudos que o leite humano, ele reprograma o metabolismo da criança. Então, lá na vida adulta, esses bebês que foram amamentados, praticamente eles não vão correr risco de desenvolver obesidade, hipertensão, colesterol alto, enfim, essas doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, e aí vai estar recebendo todo o suporte imunológico, né? Enfim, então isso é riquíssimo que ela está recebendo. Isso é riquíssimo. Então, fique bem ciente de que o que muda é a demanda nutricional do bebê, não a qualidade do leite humano, tá? Ele vai continuar no nível top que ele é desde que ele iniciou, tá? É bom saber disso. É muito bom mesmo. Uhum. Nada. Hilda, a Rafa tá perguntando aqui, uma vez descartado o leite, a mãe deixa de ser uma doadora? Por exemplo, se ela doou o leite e por algum motivo o leite que ela doou foi descartado, devido à acidez, alguma coisa assim. Seria isso, Rafa? E aí ela deixa de ser doadora? Não, de forma alguma. Isso, né? Ela confirmou que sim. Tá, na verdade, o que acontece? A gente, no banco de leite, quando verifica esse descarte, a gente vai entender o porquê que foi descartado. Às vezes foi sujidade. Sujidade é um pontinho preto, seja cílio, seja descamação da mama. Então, às vezes, a mama, ela descama e ela solta uns pontinhos pretos. Tá? E aí esses pontinhos pretos ficam lá dentro do leite e quando chega no banco de leite, quando vai fazer a visualização do leite, aí identifica esses pontinhos pretos. Se tiver assim, pode ser um frasco de 700 ml, a gente chora, mas tem que jogar fora, tá? Então, aí a gente identifica. Se a frequência de descamação continuar, aí a gente vai fazer a buscativa nessa mulher e vai fazer a intervenção. É descamação da mama, então a gente indica que ela passe uma gaze com água antes de retirar o leite, para retirar aquela descamação da mama, para que ela possa retirar o leite. Tá? Então, se a gente identifica que foi uma acidez alterada, acima do padrão de qualidade, então a gente vai investigar onde que foi a quebra da cadeia de frios. Então, às vezes a cadeia de frios, o que acontece? Às vezes a gente chegou a ter uma doadora que ela levava muito leite e aí toda vez dava acidez alta. Aí investigou, a geladeira dela estava em ordem, o congelador estava em ordem, verificou as faixas de temperatura da caixa térmica estava em ordem. E aí, numa conversa informal com o marido dela, o marido soltou que ela usava aquelas conchinhas. Então, como ela botava as conchinhas
E aí o leite que ia vazando durante o período que ela ficava com aquelas conchinhas na mama, aí ela botava dentro do frasquinho e congelava. Então, é temperatura ambiente, minha filha, é crescimento bacteriano. E aí foi quando identificou o que estava ocasionando aquela acidez, e aí fez a intervenção, e aí o leite passa no controle de qualidade, tá? Por exemplo, às vezes a gente vai identificar, normalmente é por sujidade ou é por acidez. E aí a gente faz a buscativa naquela doadora específica que está perdendo esse leite, e aí a gente identifica, faz a correção e ela continua sendo doadora, sem problema nenhum. Certinho, Janilda. E ela perguntou também quanto tempo que demora da recepção do leite até concluir a análise para ser ofertado para o bebê? Quanto tempo, em quantas horas, quantos dias? Normalmente, uns 4 a 5 dias. Muito, né? 4 a 5 dias, até passar por todo o processo de análise? Isso. É bastante. Até ele estar próprio para ser distribuído para qualquer instituição, 4 a 5 dias. Tá? Porque aí a gente tem a análise inicial, que é da acidez e do conteúdo energético. Depois ele vai para a pasteurização. Aí depois da pasteurização ele vai para o microbiológico. No microbiológico ele vai passar 48 horas. Se der tudo em ordem no microbiológico, que é para ver se tudo ocorreu bem, se não passou nenhum tipo de bactéria nem nada, nem coliformes totais ou fecais, aí não formou lá a bolha de gás que forma no conteúdo líquido que a gente coloca ele lá, aí esse leite está autorizado. Se formou bolha, a gente ainda vai investigar, então passa mais 24 horas, só se formou bolha. Então, normalmente é em torno aí de uns 4 a 5 dias, tá? Que esse leite ele vai ficar em processamento até ele ficar pronto. É bastante demorado e é bastante rigoroso o processo, porque nada pode dar errado. Pronto, gente. Última perguntinha, que a Janilda já baixou ali, eu acho que ela cansou. Eu não me canso de falar de leite humano, não, minha filha. Fica aqui até. Olhei a hora agora, até assustei, já vai dar 10 horas. Pois é, gente. Agora que eu olhei, também estou preocupada com a hora. Mais uma pergunta, a última. Obrigada. Posso encerrar, pessoal? Bom, Janilda, ninguém se manifestou. Então, assim, eu queria imensamente agradecer as suas 2 horas e 15 minutos de Que coisa disponibilidade. boa! A ideia era... Ninguém ficou cansado. Olha, aquele comentário ali me ganhou, viu? Porque, caramba, 2 horas ninguém cansou na minha cara. É uma oportunidade única, gente. A Janilda é uma pessoa espetacular, tanto como ser humano como profissional. Vocês puderam vivenciar aí um pouquinho da experiência dela. Ela é fantástica. Sigam ela nas redes sociais, porque as informações que ela contém, que ela tem lá, é muito importante. Janilda Nutri, no Instagram, Janilda Nutri. Oi? Janilda Nutri. Isso. Mesmo. Então, ela é, assim, fantástica. Eu sigo muito do que eu repasso para vocês. Eu pego nas orientações que ela passa, porque eu sei que são fontes extremamente seguras, entendeu? Ela é uma profissional da área, ela é uma profissional extremamente atualizada, sempre me socorre quando eu preciso. Hoje foi, né, eu precisei e ela esteve aqui com a gente. Então, eu queria imensamente agradecer vocês que ficaram até o final. Espero que a gente tenha contribuído, né, Janilda, de alguma forma. Eu tenho certeza que sim. E agradecer imensamente a Janilda, a disponibilidade, né, a presteza. Foi um prazer, gente. Foi um prazer. Em próximas oportunidades, a gente vai te chamar de novo. Pode me convidar que eu vou estar aqui, tranquila. Eu botei o link da cartilha aí. Eu não sei se vocês viram. Sim, eu vi ali em cima, Janilda. Pronto, tá no site do CRN6. É muito legal. E a live vai ficar gravada também. Perfeito. Viu? Pronto, ótimo. Foi, olha, muito obrigada. Sempre é um prazer compartilhar, gente. Olha, eu não me canso de falar de aleitamento materno. Pra mim, eu amo. E pra mim, a gente ficava aqui o tempão, minha filha. A gente ficava aqui respondendo perguntas, tranquilo,
sabe? Porque eu realmente gosto demais, eu sou apaixonada e eu entendo que é muito importante essa colaboração com vocês que estão ainda no período acadêmico. Eu sei o quanto desafiador foi para mim cair de paraquedas nessa área, então eu não tinha referência aqui, então era muito mais difícil, muito mais demorado para chegar onde eu cheguei, entendeu? Então, quando tem alguém que já passou pelo mesmo caminho, a gente chega mais rápido, né? E aí é muito legal. Pode me dizer, pode falar. Eu sempre falo, Danilda, que na época que a gente fez faculdade, a nossa experiência, o nosso contato foi aquela época de estágio ali, e pronto, e acabou, né? Isso. Não saía muito insegura. Isso. E hoje, agora não por conta da pandemia, mas eu sempre falo, desde o início eu tento trazer os alunos para onde eu estou, Sim. porque eu sempre falo para eles, gente, um dia que vocês passem ali, o que a gente aprende na prática é totalmente diferente de um banco da faculdade, da escola. Então, assim, é a prática que ensina a gente. Né? Eu falo que todos os dias eu aprendo. E onde eu mais aprendo, claro que a gente estuda, a gente lê artigo, a gente estuda. Sim. Mas é ali, na cara a cara com o paciente, com o que ele relata para você, com a dificuldade que tem entra ali, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Isso é enriquecedor. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu trago os alunos para a prática, né? Para pertinho de mim, porque eu acho muito importante isso. Porque eu sofri muito quando eu me formei. E aí, assim, a forma que eu tentar ajudar é fazer com o filho, vem cá, aprende, olha aqui, tá vendo que não é tão fácil. Mostrar o caminho, né? Mostrar o caminho que já percorreu, né? Já tá pronto, né? Não é fácil. A gente sabe, né? É verdade. Eu costumo dizer, gente, a gente precisa ser muito curioso, a gente precisa ter sede de conhecimento, né? Porque, por exemplo, eu já estou praticamente há 11 anos na área, mas eu estou aprendendo a todo tempo com aleitamento materno. Eu estou estudando, estou me atualizando. Fiz agora 2 cursos de manejo, né, especificamente com o pessoal lá do Rio de Janeiro. Então, assim, eu sempre estou em busca de mais. Eu sou muito curiosa, então é isso que também forma muito a gente como profissional, né? Essa curiosidade, o estar buscando cada vez mais, né? Então, a gente tem essa bagagem hoje porque a gente corre atrás mesmo, a gente tem sede. Eu sou muito curiosa, né? Então, assim, é muito importante que vocês que estão experimentando essa realidade de aleitamento materno, olha, vocês vão se apaixonar. Eu torço para que vocês caiam na área de aleitamento materno, porque é encantador. Eu também. Eu sou extremamente realizada. O que eu mais achei engraçado foi a sua cara na hora da Uérica Passarelli falar da sobrinha. Que eu já olhei para você e já vi você pensando, eu faria isso. Você já estava matutando o que você faria. Bem isso mesmo. É uma área que eu quero saber, então, o que ela faria. Depois a gente conversa lá no privado. Eu vai ter que levar uma consulta agora. Eita. Bom, gente... Mas é isso, Janilda. Obrigada de novo. Vou finalizar contigo, te liberar, porque aí pra você, se pra gente é 10, pra você é 11 horas já, né? Meu Deus. Janilda vai me matar, nunca mais ela aceita. Pode me chamar, minha filha, tô aqui. Tamo junto. Tá certo. Tamo junto. Gente, muito, muito obrigada. Janilda, obrigada mesmo, de coração. Você foi fantástica, como sempre mesmo. Muito, 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 muito obrigada. Bom demais compartilhar isso com todos esses alunos que eu amo tanto e que eu quero que eles, sabe, sejam profissionais brilhantes aqui fora, porque a gente tem muito trabalho, a gente precisa muito que eles conheçam, né, toda essa importância do leite materno, porque o leite materno ele é a base que vai refletir tudo lá na frente, né? A gente sabe disso. Hoje estuda-se muito o microbioma humano, toda essa questão dos 1000 dias, enfim, tudo isso envolvido que dá outro treinamento aí, mas a gente sabe o quanto isso é importante e o aleitamento materno tem um impacto positivo na qualidade de vida do ser humano, né? Então, se a gente conseguir transmitir isso para as pessoas, a importância, o incentivo, acho que já valeu tudo, e eu tenho certeza que ficou. Eu quero agradecer a Sônia também, né, pela participação. Eu acabei botando ela aqui.
Quero agradecer. Sônia é a pessoa que me treinou, então a gente tem essa convivência desde 2009, né? É ela que me apaixonou pelo aleitamento materno, agora não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. E aí, Ela falou que precisou sair, mas ela vai se Pronto. sentir agradecida. Eu também agradeci muito ela mesmo. consultora internacional, minha filha, top de linha. Pois é. Ela me colocou, eu falei, nossa, vamos explorar, né? Com Por isso certeza. que as dúvidas que eu tive, eu aproveitei a oportunidade e Com tirei, certeza. porque a oportunidade era essa. Beleza, Janildinha, muito obrigada, viu? Fica com Deus, podem sair. nada. Pessoal, muito obrigada por vocês terem Beijo pra ficado. todo mundo. Boa noite. Boa Nem noite. uma live, gente, eu consegui terminar cedo. Meu Deus do céu. Um abraço, Eu- gente, pra todo mundo. Um abraço, Janil. Um abraço, Com Deus. beijo.